Seja bem-vindo a mais um Café com o PC. Nessa terça-feira, gente, com alegria no coração e predisposição, estamos aqui para fazermos aquilo que verdadeiramente importa: abençoar vidas. Se você tem sido ricamente abençoado com o conteúdo deste canal, deixe seu comentário, escreva seu comentário aí aonde nós estamos chegando, né? Fala de onde você é, de qual cidade você está falando, fala um pouquinho aí, né, daquilo que tem te abençoado, aquilo que tem ministrado ao seu coração. Mas se você não quiser falar nada, fala aí somente a cidade que você está falando. Olha, me chamou fulano de tal, estou na cidade tal. E é isso aí, gente. Vamos juntos construindo este canal, não é isso? Estamos trabalhando uma série poderosíssima. Ontem começamos a série da semana, hoje é o segundo dia da semana e vamos juntos até a sexta-feira, sempre com conteúdo inédito aqui neste canal às 6h15 da manhã, ok? O medo de não ser suficiente é a série da semana. O medo de não ser suficiente. Muitas pessoas têm essa sensação, têm esse sentimento, têm essa emoção de não ser o suficiente naquilo que está fazendo, naquilo que as pessoas olham para ele ou para ela, não é isso? Então, chama mais gente para estar conosco aqui, papel e caneta na mão, já anote, essa é a série da semana e o subtema da aula de hoje: você se cobra mais do que cobraria qualquer pessoa. Você se cobra mais do que cobraria qualquer pessoa. Gente, vou começar aqui o Café com o PC de hoje com a temática, né, vinda desse subtema, não é isso? A cobrança, ela é algo muito ruim, de uma certa forma, para qualquer ser humano. Ninguém gosta de ser cobrado. Mas por que a gente se cobra tanto? Se a gente não gosta de ser cobrado, por que nós cobramos tanto a nós mesmos? Ok? Então, já quero fazer aqui uma pergunta. Você falaria com outra pessoa da mesma forma que fala consigo mesmo? Essa pergunta é muito importante. Ela é sincera e muito importante. Você falaria com as outras pessoas da mesma maneira que você fala consigo mesmo? Você cobraria as pessoas da mesma forma como você se cobra todos os dias? Essa é uma pergunta clássica e sincera, mas ela é muito importante. Ela é muito importante porque às vezes a régua que nós estamos medindo a nossa culpa, a nossa cobrança, ela está sendo de forma excessiva. E não é bom para o ser humano o excesso. Equilíbrio é tudo na vida do ser humano. Nós não podemos deixar o equilíbrio de lado, inclusive na própria autocobrança. É claro que você tem que olhar para dentro de si, né? Olhar as suas responsabilidades e ver se você está fazendo da maneira correta ou não. Mas a autocobrança em excesso, ela é prejudicial para o ser humano. Então, precisamos cuidar disso. Muita gente vive em um padrão de autocobrança extremamente rígido. Muitas pessoas vivem um padrão de autocobrança de forma extrema e rígida. Ou seja, ela não se abre para entender que a culpa pode ser da outra pessoa. Não, mas eu vou me cobrar. Eu vou buscar isso, eu vou resolver isso. E não estou dizendo que você não tem que ter o protagonismo da sua vida, que você não tem que resolver os seus problemas. Não, não é isso. É que às vezes a culpa não é sua e você está internalizando aquilo como se fosse culpa. E se cobrando, se martirizando. Não é isso? Erro, se culpa. Descansou, se sente improdutivo. Falhou, se sente incapaz. É assim? Erro, a pessoa acaba se culpando. Falhou, descansou, a pessoa se sente improdutivo, não estou fazendo nada. Falhou, ela se sente incapaz. E o mais curioso é que essas mesmas pessoas costumam ser compreensivas com o outro.
Não, se você errou, o erro é humano, não é isso? Se você está precisando descansar, não, descansa. Mas o descanso é só para o outro, para mim não. Tirar férias, jamais. Tirar um tempo para descanso? Não, eu tenho que trabalhar. Não é isso? Mas o outro, descansa. Você precisa de descanso. Você precisa de ter um tempo em família. Você precisa se renovar suas baterias. Quantas pessoas na semana passada que tivemos um feriado, ao invés de passar um tempo em família, passaram um tempo trabalhando, e todo trabalho é digno, tá? Mas era uma pessoa que poderia estar de folga, descansando, aproveitando o tempo em família, mas não. Vai se matar de trabalhar. E aí vai para o trabalho, vai fazer alguma coisa, ou até mesmo não tem um tempo produtivo em família de descanso. Não, preciso produzir conteúdo, preciso produzir trabalho, preciso terminar um relatório, preciso aprender uma planilha, fazer uma planilha, preciso fazer um curso, e esquecem de descansar. Esquece que o corpo precisa de um renovo. Quantas pessoas no feriado passaram o feriado trabalhando sem a necessidade? Porque tem pessoas que trabalham porque tem que trabalhar, ok? Escala, a empresa está aberta, tem que trabalhar. Agora, existem pessoas que escolheram trabalhar e não o descanso. Se você estiver nessa condição, reavalia isso. Reavalia isso. Então, o descanso sempre é para o outro, nunca para ele ou para ela. A falha, se a outra pessoa falhou, cara, não tem problema, tamo junto. Vamos lá, levanta. Agora, se é com ela, com a pessoa, se sente incapaz. Você está em uma dessas condições? Extremamente dura é essa pessoa consigo mesma. Uma pessoa que ela não se permite descansar, se permite errar, se permite falhar, ela é muito dura, ela é extremamente dura consigo mesma. E o perfeccionismo, gente, ele vai criar uma sensação constante de insuficiência. O perfeccionismo na vida do ser humano cria essa sensação de que sempre tem alguma falha, sempre tem que melhorar, sempre tem uma coisinha ali que... Gente, lógico que vai ser, se você olhar com um olhar clínico e cirúrgico, sempre vai ter uma coisa, um ponto a melhorar, lógico, mas não se cobre por isso. Viva as evoluções, as pequenas vitórias. É claro que tudo pode ser melhor. Claro, pode. Mas a autocobrança faz com que a pessoa ela não vivencie as vitórias, as pequenas vitórias. Por quê? Porque não, tem que ser melhor. Tem que ser melhor. E eu não estou dizendo que nós não devemos ter alta performance, que a gente deve realmente ganhar projeção. Não, não é isso. Mas é não valorizar as pequenas coisas. Não valorizar um momento com o filho, com uma filha. Não valorizar levar um filho ou uma filha na escola, por exemplo. Não valorizar um 10, um 5, um 6, um 7, a nota que seu filho tirou na escola. Não valorizar o momento em família, de almoço, de jantar, de lanche da tarde, de café da manhã. Não valorizar as pequenas coisas da vida. A olhar para fora da sua casa e ver pela janela o passarinho cantando. São as pequenas vitórias do dia, que precisa de valorização, mas o perfeccionista não. Ele vai olhar lá para fora e se tiver uma nuvem, o dia hoje tem uma nuvem. Ele não vai ver o céu limpo, o céu azul, ele vai, o dia hoje não tá bom. Tá entendendo? Então é uma pessoa que ela é perfeccionista, ela é muito crítica e ela é autocrítica também. Vamos para a prática de hoje, através das 3 perguntas clássicas aqui do Café com Psi. Observe, gente, como você reage aos próprios erros? Como você tem reagido aos seus próprios erros? Anota essa pergunta e faça a sua reflexão. Eu não vou falar nenhum comentário sobre essa pergunta porque eu não quero tendenciar o seu pensamento. Como você reage aos seus próprios erros?
ok? Segunda pergunta, você se permite falhar? Você se permite falhar? Ressalva, em detrimento da primeira pergunta, não vou fazer nenhum comentário para não tendenciar o seu pensamento. Você se permite falhar? E a terceira pergunta, não menos importante, mas também vou manter a mesma régua. Sua régua interna é impossível de alcançar? A sua régua, o seu limite interno é impossível de alcançar? Então essas três perguntas eu quero fazer para você, aluna do Café com Psi, para você refletir e para você observar como você tem reagido a elas. Às vezes o maior desgaste emocional vem da forma como a pessoa trata a si mesma. O maior desgaste emocional não vem dos outros, vem da forma como a pessoa, o indivíduo, trata ela mesma ou ele mesmo. Porque isso é que traz dores internas, dores maximizadas, problemas generalizados. Gente, aplicação milenar para o nosso coração, para trazer embasamento aqui da aula de hoje, para trazer uma direção para mim e para você, através do livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo de número 16. Princípio milenar para mim e para você. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Esse texto traz uma reflexão importante, gente, sobre rigidez excessiva e equilíbrio. Muitas pessoas, elas pecam pela insensatez, não é? Mas também pelo excesso de justiça ou pelo excesso de sabedoria, de não poder errar, de não poder ser uma pessoa, não é isso, que se cobra muito. Uma pessoa que tem senso de justiça demais. Esse texto ele traz essa reflexão, que nós não devemos ser demasiadamente excessivo na justiça e nem na sabedoria. Por quê? Porque nós precisamos de equilíbrio. Porque nós precisamos equilibrar a gestão das nossas emoções. Talvez você não precise se tornar perfeito. Ou melhor, você não precisa se tornar perfeito. Porque você é um ser humano. E o ser humano, aqui nesse contexto, nunca vai alcançar a plenitude. Nós devemos estar em busca dela. Mas não podemos buscar a perfeição, porque a perfeição, com toda sinceridade, somente em Deus, gente. Somente em Deus. O que nós estamos precisando, talvez, é aprender a sermos mais humanos conosco. Precisamos exercer a humanidade com a gente. Entender que nós temos limites. Entender que nós temos crenças, valores, mas que eles não vão nos colocar perfeitos. Vamos lembrar que existem boas coisas em todas as pessoas. A gente consegue extrair algo bom do ser humano. Mas o ser humano não é perfeito. Então não busque a perfeição para você. Não se cobre a ponto de errar, falhar, né? E entender que essa falha e esse erro, ele não poderia ter. Ai, esse erro, essa falha me mata. É claro que corrigir erros, corrigir falhas é importante, mas não se puna por causa disso. Né? Não se mutila por causa disso. Reflita sobre o erro e corrija. Isso é humano, ok? Gente, com isso chegamos ao final de mais um conteúdo
não é isso? Amanhã, às 6h15 da manhã, estaremos aqui novamente. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você seja notificada sempre que houver um vídeo novo. Fazendo isso, você ajuda no crescimento do canal, ok? Compartilha com as pessoas, compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, compartilha que o Café com Psi é um programa diário, de segunda a sexta-feira, às 6h15 da manhã, e no sábado, o café especial às 6h15 também, ok? Com isso, eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço, Deus te abençoe, até amanhã, às 6h15 da manhã.